Olá, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva e no embalo do rock and roll. O programa de hoje está muito legal. Traremos os bastidores de São Paulo e Chapecoense diretamente do estádio do Morumbi. A análise da 11ª rodada do Brasileirão, os preparativos para o início dos Jogos Pan-Americanos e também as novas especulações envolvendo o futuro de Neymar para a alegria do Flávio Prado. Antes de tudo isso, vamos lançar a enquete desta segunda-feira. Nós queremos saber o seguinte: após mais de 2 meses sem vencer, o São Paulo vai conseguir finalmente uma vitória diante da Chapecoense? Sim ou não? Lembrando que o último triunfo do Tricolor aconteceu lá em 12 de maio, quando bateu Fortaleza por 1-0. Entre no site gazetesportiva.com e deixe o seu voto. Participe também pela hashtag Gazeta Esportiva, que nós vamos ler o seu comentário ao vivo no programa. E você tem ainda a opção de mandar um vídeo de até 10 segundos com algum comentário ou pergunta para nós pelo WhatsApp. Anota o número, DDD 11 994791633. Repetindo, 11 994791633. Tem que gravar com o celular deitado para a imagem ficar melhor, tá? Olha o senhor tentando confundir, dizendo que a pessoa tem que estar deitada, né, Flávio? Boa noite, Flávio. Coloca, né? Boa noite, Garrafa. Gravar deitada. Isso Na cama, assim, bonitão. isso mas é ótimo. No se o sofá, celular na estiver rede, deitado... Pessoal do Nordeste é na rede. Uma delícia. pessoal assim, mas zen, numa coloca aquela, como é que chama? Aquela esteira, aquela passadeirinha assim e tal. E a enquete? E o São Paulo? Ah, ganha. Passa? Ganha? Hoje ganha. Hoje ganha. Se não ganhar hoje, ganha quando? Boa pergunta, né? Teoricamente, pega um adversário mais fraco, em casa, Morumbi, tem que ganhar. Eu também acho da São Paulo hoje. A gente vai aguardar e a gente vai trazer todos os detalhes da partida ainda hoje no Gazeta Esportiva. A gente faz agora um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com as novidades do mercado da bola, também os preparativos do São Paulo para o jogo contra a Chape e toda a repercussão dos jogos de Corinthians, Santos e Palmeiras. Até já! Estamos de volta, a 11ª rodada do Brasileirão será encerrada logo mais às 8 da noite, com o confronto entre São Paulo e Chapecoense no estádio do Morumbi. E o repórter Jonas Campos está lá para contar a história desse jogo. Boa noite, Jonas. Oi, Celso, muito boa noite para você, para o Garrafa, Flávio Prado, todo mundo que está ligado em mais uma edição do Gazeta Esportiva. É isso, falamos ao vivo aqui do estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi, que daqui a pouco, 8 horas da noite, recebe São Paulo e Chapecoense, jogo que fecha essa 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo numa situação complicada pelo fato de estar 6 partidas sem saber o que é vencer no campeonato. O Tricolor é o 12º colocado da tabela de classificação, tem 15 pontos somados até o momento, e aí o torcedor são paulino fala, pô, a situação tá ruim. Mais ou menos, porque o São Paulo, se vencer hoje, vai dar um salto impressionante de 7 colocações na tabela. O Tricolor pode subir para a 5ª posição do Campeonato Brasileiro, uma rodada bastante favorável. Então o São Paulo podendo dar esse salto no Brasileirão, que é um campeonato bastante equilibrado, dependendo do andamento da rodada. Isso pode acontecer e o São Paulo vivendo isso hoje. Se vencer, cola no bloco de cima e termina a rodada na 5ª posição. Chapecoense, situação um pouco mais complicada, é a 18ª da tabela de classificação, está na zona do rebaixamento, apenas 8 pontinhos somados até aqui a equipe do professor Ney Franco, mas a Chape, se vencer o São Paulo aqui no Morumbi, também pode deixar o Z4, e aí nesse caso colocaria na zona do rebaixamento justamente um gigante do futebol brasileiro, que é a equipe do Cruzeiro. Então é um jogo que pode mexer bastante nessa tabela do Campeonato Brasileiro, do Brasileirão. E para entrar no clima, já vamos falar das prováveis escalações, começando pelo São Paulo, que tem praticamente todos os titulares à disposição, exceção do atacante Pablo, o Pablo que na última rodada o empate 1-1 entre São Paulo e Palmeiras aqui mesmo no Morumbi, teve um problema no tornozelo, está no departamento médico, é desfalque, e hoje o técnico Cuca vai apostar no centroavante Raniel, jovem jogador recém-chegado, veio do Cruzeiro, vai para o jogo, com isso o Alexandre Pato será mantido mais aberto pela esquerda, e a escalação do Tricolor a gente coloca agora na tela do Gazeta Esportiva para vocês, o provável São Paulo para o jogo de daqui a pouco, 8 da noite, contra a Chapecoense. Olha só. O São Paulo deve ir a campo com o Thiago Volpi no gol. Hudson, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo fechando a defesa. Luan, Tietê e Hernanes no meio-campo, com Antony, Alexandre Pato e Raniel no ataque. O técnico é o professor Cuca.
Do outro lado, a Chapecoense, comandada pelo professor Ney Franco, a tendência pelos trabalhos que o Ney Franco comandou durante o último final de semana é que a Chape venha com um time mais conservador. A novidade dessa equipe deve ser o volante Amaral jogando com o Márcio Araújo, focando nessa marcação do ataque São Paulino, do meio-campo São Paulino aqui no Morumbi. Uma Chape que deve esperar mais o São Paulo. Provável Chapecoense na tela do Gazeta Esportiva para vocês. A Chapecoense deve ir a campo com Tiepo no gol, Eduardo, Gum, Douglas e Bruno Pacheco completando a defesa. Amaral, Márcio Araújo, Alan Ruschel ou Kaiser, Camilo, Arthur Gomes ou Diego Torres e Everaldo no comando do ataque. O técnico é o professor Ney Franco. É isso, essa é a provável Chapecoense. Nós estamos aqui a postos no Morumbi, daqui a pouco as delegações chegarão por aqui. O ônibus aqui no Morumbi, o torcedor São Paulino que acompanha o Gazeta Esportiva já conhece muito bem, mas não custa relembrar, o busão do São Paulo para lá no fundo na garagem, os jogadores passam por esse corredor rumo aos vestiários. A gente fica aqui a postos, Celso, Garrafa, Flávio, para acompanhar a chegada tanto da delegação São Paulina, o São Paulo dono da casa, como a delegação da Chapecoense. A bola rola 8 da noite, Celso. Muito bem, Jonas, muito obrigado. Então daqui a pouquinho você volta com mais informações aqui no Gazeta Esportiva e já passo a bola lá para o Garrafa e para o Flávio. Chapecoense que sempre complicou para o São Paulo no estádio no Morumbi. Aliás, complicar para o São Paulo no Morumbi tem sido rotina também para qualquer time, Flávio. No ano passado ela ganhou, o São Paulo ganhou da Chapecoense. Foi a única vez que o São Paulo ganhou no Brasileiro, mas eu entendo que a diferença dos times é muito grande. A pior Chapecoense que eu vi nos últimos tempos, muito ruim o time. A gente vê jogadores fracos. Exceção talvez do Camilo, que é um jogador que talvez ainda tivesse espaço num time maior. Os outros são jogadores, o ruim quando o Gum quando ele era novo, ele era ruim. Imagine agora, né? Então, realmente, por exemplo, só para dar um exemplo, é um time fraco. São Paulo tem todas as condições de ganhar o jogo. É um time ainda em fase de acerto. Perder o Pablo foi muito ruim. Não dá para saber o que o Raniel pode fazer. O Raniel era terceiro reserva no Cruzeiro. Um jogador que se machucava muito. Então não dá para a gente saber exatamente o que é que ele pode fazer. Vamos ver. Mas favoritismo de São Paulo é indiscutível. O favoritismo a gente não nega. A gente já disse aqui na abertura, no destaque. Mas hoje, até pelo nível que não é dos mais elevados do futebol, não tem jogo fácil também. Não tem. São Paulo está pressionado, precisa vencer, tem uma ótima possibilidade de subir, né, na tabela de classificação, então São Paulo é favorito. Quanto ao Raniel, de forma precoce ele está estreando. Ele já entrou no clássico contra o Palmeiras, só o segundo tempo, ele ficou apenas com opção no banco de reservas. O Cuca a gente sabe que queria dar mais ritmo e tal, agora teve mais uma outra semana e ele começa jogando. E a boa notícia aí, como o Jonas trouxe, é o Everton voltando, a torcida para que ele possa agora dar uma sequência, porque eu nunca vi que esse cara se machuca. E o começo dele foi tão bom no São Paulo, né? Quem sabe ele readquire o bom futebol. O Palmeiras chegou bem perto de completar um ano sem perder no Campeonato Brasileiro. A última derrota do Verdão tinha acontecido no dia 25 de julho de 2018, quando o Roger Machado foi demitido após o revés para o Fluminense. As vitórias e empates foram se acumulando até o último sábado, quando a equipe de Filipão foi surpreendida pelo Ceará. Vou ter que trabalhar bem esse aspecto psicológico agora, vou ter que trabalhar bem com os jogadores, que eu vi um jogo em que em determinados momentos nós estávamos mais nervosos que o comum, e alguns jogadores até que são experientes, vendo que não iam ganhar o jogo, se preocupando com a equipe adversária que ou fazia por deboche alguma coisa, querendo brigar. Não tem nada disso. Se a equipe adversária é superior, aceite, trabalhe, roube a bola e faça o gol. É isso que nós vamos ter que trabalhar nesse sentido. Nervosismo não vai adiantar nada. Essa me parece a maior crise desde que o Filipão voltou para o Palmeiras. Não sei se é crise. Não, crise entre aspas, mas um momento de maior dificuldade. Né? O Palmeiras estava invicto há um ano. O Filipão não tinha cercado perdido de uma eliminação. Não tinha perdido de nenhum time no Campeonato Brasileiro. Em algum momento vai perder, não tem jeito. Tem que ter pressão de torcida, gente jogando pipoca, aquela coisa toda, né? Então, aí é que tá. Se dá importância para esse tipo de coisa, aí não dá. Isso aí tem que ser ignorado de maneira total. O Palmeiras foi eliminado dos pênaltis, não podemos esquecer disso. Isso não significa que ele foi inferior. E uma hora você tem que perder. Claro que caiu o nível do time depois da volta
da Copa América. O time tomou essa defesa que não tomava gols há 1000 minutos, tomou 3 gols nos últimos jogos, mas essas oscilações são do futebol, elas fazem parte. E essa queda é natural. O Palmeiras vai ter uma queda? Vai. A concorrência também vai ter. Eu disse lá atrás, né, o Filipão não gostou muito, que o Palmeiras, para mim, vai ser o campeão brasileiro. Eu continuo com essa tese. Você ainda mantém essa? Continua a tese. Porque ontem era... Ou seja, o Santos, eu concordo com o Flávio, que a gente falou na sexta-feira. O Santos vem numa crescente, mas não tem elenco. Vai ser uma grande surpresa para mim se o Santos bater campeão. O Flamengo tinha a chance de encostar. O que aconteceu? Perdeu 2 pontos ontem também. É natural. O Palmeiras perde, a concorrência também perde. Acho que a queda é natural. O Palmeiras, eu continuo entendendo que dificilmente o Palmeiras perde o título. Mas o inferno astral da equipe não se encerrou com a derrota para o Ceará, não. A ida, né, a viagem da equipe para a Argentina, local do próximo compromisso do clube pela Libertadores, foi um sufoco danado. O diretor de futebol Alexandre Matos narrou como foi o drama que o elenco vivenciou. Me recordo claramente a hora que veio o aviso para colocar o cinto, mais ou menos 20 minutos antes da aterrissagem. A aeromoça passa, pede para fechar a mesinha, estava vendo um filme. E aí começa um verdadeiro filme de terror. O avião, no primeiro momento, uma turbulência leve, e ela foi aumentando gradativamente. E o avião foi reduzindo e abaixando, e ela foi aumentando. A sensação que dava é que tinha alguma coisa de baixo para cima empurrando as asas ficavam balançando. E aí foi a primeira tentativa do pouso, devia estar faltando uns 10, 7 minutos, quando o piloto simplesmente levantou o voo e arremeteu e a nova decolagem arremetida, ela foi com bastante turbulência também, bem aterrorizante. Ele deu uma volta na cidade de Mendonça e essa volta também foi muito difícil, muita turbulência, a asa balançando muito, e veio a segunda tentativa. A segunda foi tão dura, tão desgastante quanto. Olhava para o lado, era uma aflição muito grande, um clima de tensão, era uns rezando, outros, você via a cara de desespero, uma sensação de impotência, até a decisão do piloto, que para quem está dentro do avião é uma eternidade, de direcionar a aeronave para Rosário. Depois pousou em Rosário, depois veio a tentativa de saber o que fazer, decidiu-se ir para Buenos Aires, onde estamos. E em Buenos Aires ia ter uma nova tentativa. Quando a gente estava na pista, o piloto informou que as previsões eram meio complexas de se definir se ia dar ou não para pousar. Foi quando tomou-se a decisão do Palmeiras permanecer em Buenos Aires e amanhã enfrentar novamente essa aventura. Não desejo isso a absolutamente ninguém, é uma sensação de impotência terrível. Você está a não sei quantos metros de altura, numa velocidade e muito barulho, muita tensão. Então, basicamente, foi o nosso filme de terror que enfrentamos aqui nessa madrugada. Que situação, nunca passei por isso e nem quero passar. Ainda bem que está tudo bem com a delegação palmeirense. E você participa do programa com a gente pela hashtag Gazeta Esportiva. Vamos ver alguns comentários que já chegaram para a gente. Vamos conferir. Ou WLS Well. Os queridinhos da mídia estão em crise. Quero ver a cara da imprensa caso o Santos ganhe o título brasileiro. Olha, eu acredito, viu, no Santos. O Cláudio Armiro. Hora do São Paulo deslanchar. Jogando em casa fica muito mais fácil. E o último, por hora, né, o Arley Henrique. Santos Futebol Clube, pés no chão sempre. Parabéns, Sampaoli, por ajudar o pobre futebol brasileiro. E realmente só falta fazer chover. O Sampaoli conseguiu mais um feito e tanto. A rodada foi realmente ótima para o Santos, que venceu a 5ª seguida no Brasileirão e agora divide a liderança do Brasileirão com o Palmeiras. Ontem de manhã, um golaço de Marinho foi suficiente para que o Peixe chegasse à 8ª vitória na competição. Temos que convivir também com realidades. Nós temos que saber de que nossa realidade se vai marcar em novembro. Hoy, com 10 homens, o equipo tuvo muchas chances de poder ganarlo y ahí nunca renunció a la idea.
y después terminó ganando un partido muy difícil en una cancha muy compleja, que nos pone contentos por la actualidad y nos tiene que tener atentos para lo que viene, que seguramente va a ser mucho más difícil que lo que pasó. Tô fazendo de tudo, né, para que a realidade de novembro seja melhor. E a gente falava que o Sampaoli precisava que o Marinho desencantasse, e desencantou da melhor forma, além de fazer um belo gol, sendo aquilo que a gente gosta do futebol. Deu a declaração lá depois do jogo, que foi um gol, foi o míssil aleatório. Mini míssil aleatório. Mini míssil aleatório. Esse tipo de coisa é legal pro futebol, acho que faz bem e ótimo pro Sampaoli. E o nosso telespectador há pouco falou: quero ver a cara da imprensa. Eu gostaria demais de ver o Santos, que está jogando bem, ser campeão brasileiro, mas a gente tem que fazer uma análise daquilo que o Sampaoli tem em mãos. Ele é o Sampaoli, não é o Jesus nem do Flamengo e nem o Jesus de verdade, para fazer milagre, né? Eu também queria ver a cara da imprensa, eu nunca vi. Como que será a cara da imprensa? Né? Como será a cara da imprensa? Né? Já vi cara imprensada. As caras, né? Bom, quem joga para ganhar, ganha. 5 jogos consecutivos, portanto, joguem para ganhar. Quem joga para não perder, simplesmente não perde, fica marcando passo. Quem joga para ganhar, ganha. Eu torço para quem joga para ganhar. E sem querer dar uma alfinetada, viu, Garrafa? Né? Diga, que é um crítico da falta de equilíbrio do Sampaoli. Nos últimos 6 jogos, o time só tomou 1 gol. Ótimo. 1 gol Ótimo. contra o Atlético Que Mineiro. permaneça assim. Né? Que permaneça assim. Você vê que Eu aquele quero caso que ele com o ataque. Palmeiras foi... Eu quero que ele ataque e que outros aprendam a atacar. Isso. Futebol é um jogo para tem fazer que gol. Não Não para evitar gol. Só isso. Tem O que resto, atacar, você mas vai ganhar, vai perder. Tem não que problema atacar, meu. mas tem que saber defender também na hora que precisa defender. Eu quero futebol de ataque. Aí não é problema meu. Essa frescura de Campeonato Brasileiro de Defesa não me interessa nem um pouco. É horrível. Eu quero ataque. Vamos atacar. Mas o torcedor quer título. Problema do torcedor. O problema do torcedor Não tem nada a ver com isso. é o que vale. Eu quero ver jogo bonito. É o que vale. Eu Você quero viu, ver você viu o que jogo aconteceu legal. com o Filipão. Eu quero ver jogo legal. Você provoca. Eu botei fogo, agora eu vou ter que jogar água. jogo legal. Você apaga Porcaria. incêndio com gasolina. Porcaria. Estão Você por apaga- aqui, ó. Calma E que a o coisa mais vai- tem no futebol brasileiro é porcaria. A Eu não coisa quero vai saber. engrossar ainda mais agora, porque no Clássico das Multidões, que aconteceu ontem em Itaquera, nem Corinthians, que jogava em casa, nem o Flamengo, que precisava da vitória para colar no líder Palmeiras, conseguiu se impor. E quem roubou a cena, só para variar, foi o VAR. E depois de tanta espera, 6 minutos para tomar a decisão, claro que este tema foi assunto na entrevista coletiva dos jogadores do Corinthians. No primeiro ano do VAR de teste na Europa eu estava lá e não se permitia esse tanto tempo, então não foi só nesse jogo, teve outros episódios, até recentemente comigo, então temos que analisar até que ponto está sendo positivo. O VAR vem sendo bastante criticado em algumas situações, mas acho que nós temos que ir por 2 lados. A gente não quer que o VAR seja benefício para o Corinthians ou contra o Corinthians, quer que seja justo. Então acho que a gente tem que tentar ajudar no que for para cada vez nosso futebol ficar melhor. Quem é o mentor, entre aspas, do VAR é Portugal. Portugal, o VAR começa na Europa, na Holanda e em Portugal. É aí que começa esta polémica do VAR. Eu sou apologista do VAR. Sou apologista porque o VAR traz-nos verdade desportiva, mas penso que temos que fazer alguns ajustes em relação ao VAR. E tem que começar a ouvir as pessoas do futebol, os treinadores. A ouvir os treinadores, os protocolos que há no VAR têm que ser alterados. Para mim é a última ou a penúltima decisão. As 2 últimas jogadas é que decidem o VAR. Todas as outras, se o árbitro não viu, é porque não viu. Ele não deixa de ter razão no que ele está colocando. Não, Mas eu gosto do VAR. Para mim, um negócio que demora 6 minutos para resolver já é um erro. Já não serve. 6 minutos para resolver, eu não respeito. Interessa se está certo ou errado, um pezinho, não sei o quê, é procurar pelo em ovo. E duvido que fosse com um time menor do que o Flamengo que fizesse essa mesma música. 6 minutos é inadmissível. Para mim é erro, é incompetência, é encher a paciência do torcedor. Não aceito. E com relação ao jogo, foi um jogo muito chato. Tivemos 5 finalizações no gol dos 2 times. Nem o Jorge Jesus foi ofensivo como se esperava e nem o Corinthians atacou. O Corinthians é um time mais de espera e o Corinthians ficou mais na dele. Então, para mim, um jogo decepcionante. Não foi decepcionante porque eu não imaginava também algo muito maior que isso. E VAR, para mim, 6 minutos eu não respeito nada. É parar o jogo para todo mundo ficar olhando os caras lá. Dá a impressão que os caras estão fazendo propaganda de camisa de técnico, camisa de juiz. É ridículo, não tem sentido.
Foi abaixo do que se esperava. Celso, na verdade, se esperava um pouco um jogo melhor. O Corinthians jogou aquilo que gosta de jogar, dá a bola para o adversário e joga no erro do adversário. O Flamengo não foi tão ofensivo. É verdade que tinha alguns desfalques, mas a gente fala que o Flamengo tem um grande elenco. E sobre o VAR, se o Gaciba, ou seja, se a arbitragem tivesse torcedor, o Gaciba estava ameaçado. Porque a arbitragem está estragando literalmente o VAR. É inadmissível 6 minutos, né? Para estado emocional, enfim, olha, uma avacalhação total, Celso. Mas ainda assim foi feito justiça, né? A gente vai discutir sobre isso. Né? Antes, vou chamar isso dá um programa inteiro. Nós ainda teremos uma decisão do VAR no Mesa Redonda. No Mesa Redonda. Às 2 da manhã decidem lá, no Mesa Redonda. Agora vamos voltar para o estádio do Morumbi, espero que o VAR funcione, onde o repórter Jonas Campos, que acompanha a chegada dos atletas. Fala aí, Jonas. E olha como o campeonato brasileiro está equilibrado, né? Quando tem vindo aí. Oi, Celso, é isso. Tudo funcionando por aqui. Jogadores do São Paulo chegando neste exato momento, ao vivo no Gazeta Esportiva aqui no Morumbi. O Hernanes passou, o Dr. Sanches agora passando aqui pela zona mista. A gente vai ver se consegue a palavrinha de algum jogador. A bola rola para São Paulo e Chapecoense. Daqui a pouco, 8 horas da noite, o São Paulo vai chegando o seu elenco, a Chape já passou por aqui, Chapecoense já nos vestiários do Morumbi, e agora o Tricolor, dono da casa, equipe mandante, chegando, os jogadores ouvindo uma música, passando em silêncio por aqui, o Raí passando também aqui. Reinaldo, uma palavrinha, o Reinaldo vindo aqui, ó. Celso, amigos do Gazeta Esportiva. Conhece bem o adversário, teve uma história legal lá. Queria que você falasse para você ainda uma coisa que mexe jogar contra a Chape. Você pegou um momento difícil da Chape, de reconstrução. Como é que você vê esse jogo para você especificamente? Um jogo que eu vou reencontrar uma equipe que eu fui muito feliz lá, né? Como vocês sabem, foi na reconstrução, então tive um ano muito bom lá junto com a Chape. É uma equipe que eu respeito muito, mas hoje São Paulo precisa dessa vitória, nós precisamos dessa vitória, nosso torcedor, então vamos em busca dessa vitória aí pra gente tá sempre brigando lá em cima na tabela. E o campeonato está tão equilibrado, e vocês há tanto tempo sem vencer, há 8 partidas, se vocês vencerem hoje, vocês pulam do 11º para 5º lugar. Sobem aí 7, 8 degraus na escada da classificação. Que coisa louca isso aí, né, cara? Coisa louca, o campeonato é muito disputado, né? E também é uma grande oportunidade da gente, na nossa casa, conseguir um excelente resultado, os 3 pontos e subir para esse quinto lugar aí. Reinaldo, a tal da lei do ex pode ter efeito hoje, você reencontrando a Chapecoense, cara? Tomara, cara. Tomara que eu venha fazer um gol, uma excelente partida, ajudando meus companheiros. Mas o mais importante hoje mesmo é os 3 pontos, que seja 1-0, gol meu, gol de qualquer outro companheiro meu, vai ser muito importante para o São Paulo subir na tabela. Isso aí, a palavra aí, Celso, Garrafa, Flávio, amigos do Gazeta Esportiva, do lateral esquerdo, Reinaldo, que jogou na Chapecoense, participou daquela reconstrução da Chape, né, depois da tragédia de 2016, o Reinaldo reencontrando a equipe de Chapecó, está atendendo ali outros colegas de imprensa agora, o São Paulo já passou inteiramente por aqui pela zona mista. Até hoje cedo, importante dizer para o torcedor, 17 mil ingressos vendidos, então teremos nessa segunda-feira, em plena noite de segundona, um bom público aqui no Morumbi. E amanhã, Celso, matéria completíssima no Gazeta Esportiva com a história desse jogo. São Paulo e Chape, eu repito, a bola rola a partir das 8 da noite. Um abraço, pessoal. Outro abraço para você, Jonas. Bom trabalho aí. A gente aguarda então a sua matéria amanhã. Quem sabe um jogo de muitos gols, né? Um monte de famoso hein? Os caras, olha, o Pato, o Raí, o Reinaldo, que é inteligente e fala. Quem mais? Não sei quem é. Passou. Os caras podem andar na Avenida Paulista sossegado, que ó. Não vai acontecer. É capaz de ser algum fiscal da prefeitura querer. Cadê a Muamba? Vamos perguntar para os caras. A voz traduz muito da gente também, né? Espero que o Reinaldo esteja mais ligado. Porque falou, passinho, calminho e tal. Mas ele é inteligente, ele aproveita o espaço. Mas uma das cenas mais tristes e revoltantes do ano aconteceu nesta rodada no Grenal do Beira-Rio. As imagens mostram uma mãe e um filho gremistas que são agredidos por torcedores do Inter após levantarem uma camisa do Grêmio durante a partida. As agressões só param quando a camisa é arrancada das mãos da mãe e do garoto, que começa a chorar copiosamente. As imagens pegaram tão mal que a diretoria do Inter resolveu agir rapidamente. Nesta segunda-feira, o Colorado divulgou que identificou os 3 participantes dessa ação e determinou a suspensão temporária da sócia que se envolveu nesse ato.
Além dela, estavam envolvidos um conselheiro, um outro sócio, que serão analisados pela Comissão de Ética do clube. Por nota, o Inter ressaltou que não compactua com nenhum tipo de violência ou discriminação. Mais que isso, tinham que devolver a camisa do Grêmio do menino. O menino que deve ter, sei lá, 9, 10 anos e vai ficar marcado para sempre. Por uma estupidez, por uma ignorância. Tem uma outra imagem, dá para ver de frente, o menino sai chorando e ele começa a sentir a mão, o braço, da manha força do senhor, né? Um senhor de mais de 50, 60 anos, arrancando a camisa do menino. Não bastasse ter ali esse cara que é um ignorante, né? Tinha uma mulher também no meio, né? Empurrando a mãe do menino, querendo triste, briga. Isso é muito triste, né? E mais triste ainda foi a posição do Inter, do presidente do Inter, né? Como instituição, falar que queria ver as imagens. Todo mundo já viu o cara pálida. Tem que tomar uma providência aí, né? Aparentemente as providências são me engana que eu gosto. Né? Vamos analisar, é CPI. Ou seja, vai ficar por isso mesmo. Bom, e na próxima sexta-feira nós teremos a abertura dos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Porém, devido ao calendário apertado, o vôlei começa a disputa já depois de amanhã. E o repórter Fernando Gavini nos mostra que algumas instalações ainda são um verdadeiro canteiro de obras. Perigo, obras, homens trabalhando. A mensagem está por vários cantos do Complexo Pan-Americano Costa Verde São Miguel. Assustou um pouco. A frase é de Carol Horta, que vai estrear no local ao lado da parceira Ângela na quarta-feira, 2 dias antes da cerimônia de abertura. O complexo, quando estiver pronto, tem tudo para ser um dos lugares mais divertidos dos Jogos Pan-Americanos de Lima. Além do vôlei de praia, o local, que é a beira-mar, vai receber o ciclismo BMX e a patinação de velocidade. Era para ter também skate, mas a modalidade foi retirada da programação há cerca de 2 meses. Mas nem parece que os portões serão abertos para o público já a partir de quarta-feira. Há operários por todos os lados, bastante gente mesmo trabalhando contra o tempo. A quadra 2 do vôlei de praia, por exemplo, ainda não foi entregue. Pelo menos a principal está mais do que aprovada. Mas a gente surpreendeu, achou a areia muito boa, a quadra muito boa, não tem vento, o clima está gostoso também, então foi muito bom, muito produtivo hoje. Foi o primeiro treino de Carol e Ângela no local, assim como de Thiago e Oscar, que serão os representantes do Brasil no masculino. São as 2 duplas melhor ranqueadas do país, fora aquelas que estão na briga para ir aos Jogos Olímpicos. O torneio em Lima vai ser esvaziado das principais forças do continente, já que competições importantes válidas para a corrida para Tóquio acontecem simultaneamente ao PAN. Até por isso, não é muito simples conhecer os adversários que terão pela frente. Pois é, a gente ficou nessa dúvida de quem viria, quem não viria. A gente jogou uns mundiais na China antes de vir para cá, há um mês atrás, eu acho. 2 estrelas, com esse intuito, porque imaginamos que iriam times que viriam para cá. O time de Cuba foi, a gente fez jogos com o time de Cuba, então já deu para saber quem era. Aí os times da América do Sul, Paraguai, Uruguai, Chile, a gente já está muito acostumado a jogar no Sul-Americano, a gente já sabia quem seriam os times, mas Canadá e Estados Unidos a gente não sabia, e os outros, tipo Ilha Virgem, Nicarágua, Guatemala, a gente não conhece porque quase não jogam, então é mais mesmo na hora assim que a gente vê o que é. O fato delas estarem fora da corrida olímpica aumenta a importância para a dupla dos Jogos Pan-Americanos. Com certeza, que é a nossa Olimpíada, é um torneio muito parecido, lógico que um pouco menor, eu nunca fui para a Olimpíada, mas pelo que eu vejo e pelo que eu escuto, é um pouco menor, mas é o mesmo tipo de estrutura, organização, tudo. Sem dúvida que vai ser a nossa Olimpíada. E se o PAN é a Olimpíada delas, nada melhor do que terminar conquistando a medalha de ouro. Em Toronto 2015, Carol Horta foi bronze jogando com Lili e espera subir pelo menos mais 2 degraus no pódio aqui em Lima. Sem dúvida, essa é a intenção. A gente vem com o intuito de ganhar o ouro, né? Sempre. E espero dessa vez a gente conseguir conquistar. Muito bem, chegou a hora do nosso giro de notícias. Vamos nessa. Continuamos destacando o esporte olímpico. O brasileiro Nicolas Santos faturou a medalha de bronze na prova dos 50 metros borboleta no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos disputado na Coreia do Sul. Com o resultado, Nicolas, que tem 39 anos, ampliou um recorde que já era dele.
atleta mais velho a alcançar o pódio na história da competição. Ele já havia estabelecido essa marca no Mundial de Budapeste em 2017, aos 37 anos. A CBF realizou hoje o sorteio dos mandos das semifinais da Copa do Brasil. Cruzeiro e Internacional jogam nos dias 7 de agosto e 4 de setembro, com o Colorado tendo a vantagem de fazer o segundo jogo em casa. Grêmio e Atlético Paranaense se enfrentam nos dias 14 de agosto e 4 de setembro, com o Furacão decidindo a vaga na Arena da Baixada. E esta tarde, o presidente da CBF, Rogério Caboclo, decidiu demitir Vadão do cargo de treinador da seleção feminina de futebol. Algum comentário? O Vadão já estava na corda bamba mesmo, né? Pedra cantada, né? É. O Marco Aurélio também deve ser reposicionado lá no cargo. Não sei, não se continue, mas todo caso. Se é que vai continuar, é verdade. Henrique Dourado está recuperado da fratura que tirou dos gramados em março passado, mas não vai voltar a atuar no futebol chinês nesta temporada. Isso porque Henan Jani já atingiu o limite de estrangeiros no time. A opção é emprestar o atacante para que ele adquira ritmo de jogo e o destino pode ser o futebol brasileiro. Jogou 10 minutos. Pois é. Verdade. Coitado, na estreia, 10 minutos ele... Triste demais, né? E quem está de fato voltando aos gramados do Brasil é o lateral esquerdo Felipe Luiz, que estava no Atlético de Madrid. De acordo com o site Globoesporte.com, o jogador de 33 anos acertou contrato com o Flamengo até o fim de 2021. Belo reforço, hein? Nossa, é um Flamengo ainda mais forte. Ele joga de olhos vendados em qualquer time do Brasil. Pois é. Joga pra caramba, tem uma visão tática altíssima. O Flamengo vai ter Rafinha e Felipe Luiz, vai ter que caprichar para não ganhar jogos. Verdade. Nossa senhora. Ainda mais campeonatos mais regulares, né? De pontos corridos. Ainda no mercado da bola, hoje surgiu a notícia de que o Real Madrid pode contratar Neymar. Segundo o jornal Mundo Deportivo, os merengues teriam oferecido ao Paris Saint-Germain 90 milhões de euros, mais Gareth Bale pelo brasileiro. Bom negócio? E o Hazard? Pois é. Na mesma posição. Pois é. É que precisa falar do Neymar, né? Então você acha que qualquer coisa. É. E o tempo tá passando, né? O tempo tá passando e ele tá tá treinando bom pra no ele. Paris Saint-Germain. Tá bom, vai começar bem a temporada. Tá bom. Sabe pra quê? Eu vou falar pra quem que tá bom. Tá ruim pra ele, tá certo. Dificuldade total. E falando em Real Madrid, Rodrigo fez a estreia no time comandado por Zinedine Zidane com um golaço de falta na derrota por 3-1 diante do Bayern de Munique. Belo cartão de visitas de mais um menino da Vila que promete brilhar nos campos da Europa. O cara chega, faz estreia e já mete um gol de falta. Ele deve jogar no B, no Castilha. Até Ele e o Vinícius Júnior, talvez, né? Até por essa. O Vinícius Júnior acho que não. Mas Já o Vinícius Júnior vai ter que mudar lá, de lugar por causa do Hazard, né? Mas o Rodrigo, aí de repente, as coisas podem mudar. Mas, a princípio, ele vai ser no Castilha e é legal. Deixa ele pegar uma ambientação, aprender como é que se joga futebol taticamente e tal. É importante. Ele teve esses conversa com o São Paulo para conversar, mas ainda é muito pouco. É para soltar na Europa. Mas ele é um bolão. Ele é verdade, mas a bola dita o que acontece, né? O moleque faz um gol desse, daqui a pouco vai para outro jogo aí não tem como tirar, né? Mas o caminho natural é esse que o Flávio colocou. Eu gostaria de ter o Rodrigo no banco de reservas do meu time. Fácil. Depois do empate com o Flamengo pelo Brasileirão, o Corinthians vira a chavinha e volta o foco para a Copa Sul-Americana. Quinto timão tem pela frente na Arena Itaquera o Montevidéu Wanderers, pelo jogo de ida das oitavas de final da competição. Na reapresentação, apenas os jogadores reservas foram a campo. O técnico Fábio Carille já começa a preparação para o duelo desta quinta contra o Montevidéu Wanderers pela Copa Sul-Americana. E todos esperam por aqui a mesma intensidade e boa atuação do jogo contra o Flamengo. O nosso lema ali dia a dia é sempre melhorar, sempre buscar ser um pouco melhor, olhar os erros, corrigir os erros e saber enfrentar isso de uma forma diferente. Muda a chave, competição diferente, time uruguaio, jogo de força, então temos que pelo menos igualar na força, porque na qualidade eu acredito que podemos sobressair. E no timão, ninguém fala em priorizar competições. O próximo desafio do Corinthians é o próximo jogo, então acho que tem que ir passo a passo. A gente sai muito satisfeito com o empenho da equipe, com a entrega, a dedicação. E aí, jogo a jogo, pensar e fazer o melhor cada jogo, tentar pontuar. E eu acredito que esse campeonato, até por experiência dos outros campeonatos, vai ser decidido no final. Então, a tendência é ficar entre os primeiros lá,
se possível, ficar em primeiro, mas acho que o Corinthians tem que pensar no Corinthians, em jogo a jogo. E quem passou pelo CT Joaquim Grava foi a equipe do Flamengo, que terá um confronto no meio de semana pela Copa Libertadores. O time foi recebido por um anfitrião bastante especial. Os treinadores de Corinthians e Flamengo bateram um longo papo em um dos campos do centro de treinamento. Jorge Jesus prepara a equipe para o duelo contra o Emelec no Equador. Mas o assunto da cobrança dos torcedores no aeroporto ainda repercute no rubro-negro carioca. O Flamengo já está tomando a providência. Agora, a gente vai fazer isso do tamanho, exatamente do tamanho do que foi o acontecido no aeroporto. Eu não vou chegar aqui. A gente, mais uma vez, a torcida tem todo o direito de protestar. A torcida é toda a nossa razão em relação a isso aí. A única coisa que a gente vai analisar é se teve protesto ou intimidação. É por isso que acontece. Aí vai um cara desse lá e ainda só faltou falar, devia ter batido nos caras. Porque tem medo, essa coisa toda. Por isso que tá assim, entendeu? Desnecessária coletiva, falou um monte de bobagem e por isso tá essa bagunça. O Jesus que encarou os caras lá, conversou com os caras. Que acabou de chegar, acabou de chegar, ele foi perfeito na coletiva. Quer reclamar, positivo ou negativamente, lá na arquibancada. É isso aí. Fora, acabou ali, acabou dentro do campo, acabou a conversa. Os clubes é que deram poder para esses Exatamente. caras. Então, olha, o Corinthians, se você for olhar os times que sobraram na Sul-Americana, ele é disparadamente o time mais credenciado para ganhar. Só tem o problema da falta de... Não, o senhor veio com essa história de novo. Competição internacional. O time é bicampeão do mundo, o senhor vai falar que falta história. Pode até perder do Montevideo. Mas ele é o provocador, né? Não, pode até perder do Montevideo Vai, fala assim aqui, vai. Como é que é o negócio? Não, é Vamos nós, estar torcendo, é nós. Corinthians mais que tudo cara é de Brasil. pau, né? Corinthians tudo mais que tudo é Brasil. Mas quem já perdeu de Tolima, de Guarani do Paraguai? Qual foi o último brasileiro campeão mundial de clubes? Sei, teve, faz tanto tempo. Foi o Corinthians. Ah, foi. É verdade. Não valeu, né? Não valeu. Ganhou a Libertadores, ganhou o Libertadores invicta. É que ele gosta. O Once Caldas também já ganhou Libertadores, o Colo-Colo também ganhou. São os exotismos da competição. O Santos ganhou com o Neymar. Aí com o Neymar, a Copa Libertadores do Santos com o Neymar, ele fez festa. Quantos o Santos ganhou? Não. É um pouco diferente ganhar 3 e ganhar uma, né? Isso, o Santos ganhou 2. Exatamente. O Santos ganhou 3 Libertadores. Ah, Libertadores. 3. Sim. 3. São Paulo ganhou 3. O Grêmio ganhou 3. Parabéns a todos eles. Esses são... Parabéns a todos eles. Agora, o Palmeiras ganhou só uma, mas ganhou, chegou várias vezes à final e tal. O Corinthians, sabe aquela coisa assim? É Once Caldas, é LDU. O Corinthians é Once Caldas? E Libertadores? O Corinthians é Once Caldas? É igual. O senhor é um gozador. Mesma coisa. Agora, eu torço. O Corinthians é Brasil. Claro, não tem. E é nós. Mas. É um tirador mas segunda-feira, mas que o Montevideo Wanderers tem chance. A gente passa na redação. Ainda mais você viu na matéria? Vem focado pro programa pra ouvir isso aqui, ó. O Corinthians espera a mesma intensidade do jogo de ontem. Se tiver com a intensidade do jogo de ontem, o Montevideo Wanderers tem. Pior que o Montevideo Wanderers é um time de esquina. Peraí. É qualquer coisa. Calma. São coisas distintas. O Corinthians pode não ter jogado o futebol arte que se espera, mas foi um time intenso, sim. Um time que brigou, jogou melhor do que vinha jogando. Vai jogar o Pan-Americano, vai luta greco-romana. Tem que jogar futebol. Jogar futebol, ter qualidade no futebol. Se não o tiver, Corinthians nos últimos anos, vem... o Corinthians nos últimos anos ganhou o quê, Flávio? Quem? Tantos campeonatos. Só o Carilli. Aliás, foi o time que mais venceu na década. Campeonato internacional. O Corinthians e brasileiro, quem ganhou internacionalmente? Ó, de Paulista. O Grêmio aí atrás. Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Corinthians não tem igual. Mas quando arrumou um álibi para defender a tese dele. Quando falou espanhol... Um álibi. Não, pera um pouquinho. Eu não falei que o Corinthians não era um time ganhador. Falei que ele não tem tradição internacional. Mas como não? Quando falou espanhol, ferrou. Agora, quando a língua portuguesa... Bicampeão mundial. Campeão invicto da Copa Libertadores com o Boca. Aquele torneio de verão você considera título? Não era. Lógico que é o título. É o título. É um título mundial, como não? Aliás, parabéns ao Palmeiras. Hoje é aniversário do título mundial de 51. 68 anos. Da Copa Rio. Não. Mundial, Copa Rio. Primeiro campeonato mundial do clube que um time brasileiro ganhou. Bom, e o destaque de hoje do site gazetesportiva.com é justamente sobre o Corinthians que o Flávio Prado tanto ama. Tem até um cobertor com o símbolo do Corinthians. Mesmo, o presidente corintiano André Sanches foi flagrado pelo canal Fox Sport
fazendo o conhecido gesto de roubo após o fim do duelo, que teve o gol de empate do Flamengo validado com a ajuda do VAR. Hoje, o vice-presidente de futebol do Rubro Negro Carioca esclareceu que tudo não passou de uma brincadeira entre os dois. A matéria completa você confere no site gazetesportiva.com. Futebol chato, aí precisou o cara do... Já estavam querendo ver, sabe? Futebol tá muito velho. O cara passou ali, tirou uma onda, o cara do Flamengo tava do lado. Que bom que o Gudrian Neufeld lá da Fox estava lá e falou também essa história que lá em Itaquera o VAR é pró-Corinthians? E aí, Flávio? É muito mimimi, né? Demais. Isso aí o Garrafa tem razão. É muita frescura. Muita frescura. Nossa. Você viu os famosos que de São Paulo passando tudo com fonezinho? Ele sabe quem é. Baita monte de Zé Mané, você não sabe quem é. Tô falando sério. Verdade. Traz aqui na Paulista. Tem que ser igual quando você vai no programa do Silvio Santos. Ele bota uma plaquinha atrás com o nome do cara pra ele saber quem é. Lógico. Né? Que pra ele todo mundo é Zé Mané e com razão. Aí esses caras têm que andar tudo com plaquinha, não sabe quem é, tudo... É igual, é mimimi. Aí qualquer coisa já chora. Vamos para os comentários que chegaram para a gente pela hashtag Gazeta Esportiva. Vamos lá. E nós temos Marcos Santos rumo ao título brasileiro. Super vitória com um mini míssil aleatório. Boa essa, hein? Henrique, na minha opinião, o Santos não irá conseguir manter esse ritmo até o final. O campeão brasileiro será o tricolor paulista? Olha o Henrique. Ô, louco. Miguel, confiante que meu porco será campeão. Sempre acompanho o programa, parabéns. Que meu corpo, o quê? E temos aqui o Cláudio Vieira. Os árbitros e os responsáveis pelo VAR deveriam fazer um curso na Europa para aprender a usar o árbitro de vídeo. Também acho. E é bem ali um estágio. Quem tem mais títulos em sua carreira de técnico? Jorge Sampaoli ou Luiz Felipe Scolari? O Sérgio pergunta. Luiz Felipe Scolari. O Filipão tem 26 títulos. O que mais temos? O último, Bussata. Ok. Vamos esperar os títulos do futebol para frente do Sampaoli. Até agora já perdeu 3 títulos. Mas que pegam no pé do Sampaoli também, né? Pegam no pé é fato. Fato. O senhor não começa também. É o futebol mais bonito que a gente tem visto aqui. Não, eu já ligo a TV e assisto ele. Agora, se ele ganhar ou não ganhar, não é problema meu. Já se conectou nas nossas redes sociais? Ainda não? Pega o celular e anota. Pode anotar também no pedaço de papel se você quiser. Facebook/Gazeta Esportiva. No Twitter e no Instagram também, @Gazeta Esportiva. Tem o nosso canal no YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. E hoje tem show de bola, hein? A partir das 7h30 da noite, com tudo sobre o duelo entre São Paulo e Chapecoense. O Garrafa sai daqui e vai para lá, certo, Garrafa? Vamos embora para lá, o Jonas já está lá. Enfim, aquilo que você já conhece, a partir das 7h30, São Paulo. Vamos lá. Boa. Vamos tentar, né? Ver se você consegue salvar. O Silvestre está de prontidão já. Tranquilo. Tá a garganta, né? Tá. Então vai. Boa. E os vídeos no WhatsApp? Põe na tela. Gazeta Esportiva. O meu nome é Luan, eu sou de Araraquara. O São Paulo irá vencer a Chapecoense por 2-0. Gols de Raniel. Confio nele. Vamos, São Paulo! Boa noite, Celso Cardoso. Hoje vai dar tricolor 3-1 na cabeça. Tem pra ninguém hoje não, viu? Vai ver se depois dessa vitória aí não vai deslanchar aí, vai alcançar os líderes lá em cima. Boa noite, sou palmeirense. São Paulo vai perder 3-0 e Cuca cai hoje. Abraço, boa noite. Boa noite. Muito bom. Flávio tem razão. Ele falou que deitou, o pessoal coloca. Entra, exatamente. Vocês viram, 3-2, parabéns. Vai virar mania. Viram. Só deitado agora. Quando o Celso falar, manda a Michele, manda deitado. Deita no sofá, na cama. Não, é o celular deitado. Onde você quiser. Tá com grande chance de entrar. 2 fanfarrões. Vamos para o resultado da nossa enquete. Perguntamos no começo do programa se, após mais de 2 meses sem vencer, o São Paulo vai conseguir uma vitória diante da Chapecoense. A maioria dos telespectadores votou que não. 54% dos votos. Vocês falam que eu sou gozador, né? Bom, depois dessa, tchau Flávio, tchau Garrafa. A gente encerra para a Gazeta Esportiva. São Paulo. São Paulo. Ou não, hoje, São Paulo. São Paulo. Homenageando o grande mestre tá impossível hoje, hein? George Clinton, líder, né, dos grupos Parliament e Funkadelic, que completa hoje 78 anos. Obrigado, Chile. Grande abraço. Valeu, Chile. Tchau.